Olá, meus queridos, graça e paz, bom dia. Que esse dia que o Senhor tem nos preparado e dando a nós o direito de mais um dia de vida, que você possa usufruir, plantar tudo de bom de acordo com a palavra de Deus, para que você colha o melhor de Deus, amém? Iniciando agora, gente, mais um café com Deus, hein? Glória a Deus! E esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, aprove a Deus, colocar no meu coração a palavra do céu. O tema já está aí, deixei já algo para você já começar a pensar, refletir, baseado, gente, lá em Lucas capítulo 15, ó. Lucas capítulo 15, nosso café com Deus hoje. Verso 25 ao 32. Poxa, e aqui está uma palavra que faz eu e você pensar. Você vai errar gravemente se não aprender a distinguir um pecador perdido de um pecador remido. Olha bem a palavra hoje. Jesus deixou bem claro a nós, filhos de Deus, cabe perdoar como o Pai perdoa. Então, baseado hoje em Lucas capítulo 15, do verso 25 a 32, eu quero te chamar a atenção, porque hoje vai falar um pouquinho do irmão do pródigo. A gente fala tanto do filho pródigo e pouco se fala do irmão, das suas atitudes. Ele estava certo, ele estava errado. O que passou na cabeça do irmão do filho pródigo? O que levou a ele ter essa atitude? O que leva muitas vezes eu e você ter certas atitudes que depois lá na frente você mesmo se pergunta: como eu consegui falar desta forma? Como eu consegui ter essa atitude? Como eu consegui ter este comportamento que me levou, poxa vida, a falar, a agir e até estar desta maneira, com este comportamento? Pois bem, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o irmão do filho pródigo. Vamos mergulhar nesse café com Deus? Baseado então, como eu citei, Lucas capítulo 15, verso 25 ao 32. E começa falando dessa forma. Olha que coisa interessante, gente. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, o que ele já começa a ouvir? Ele ouviu a música e danças, aquela alegria, segundo o costume da época. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E responderam a ele, ele disse: veio teu irmão. Olha bem, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são, olha, já está dizendo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Poxa vida, olha aí como já começa o texto a mostrar algumas coisas que às vezes nem eu nem você para pensar. Olha bem como já começa aqui esta passagem. Mas o que? Ele se indignou. Entrar, gente, segundo o texto. E saindo, o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo. Olha a justificativa aí. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é irmão dele mais não, viu? Não é mais irmão dele não. Agora é só filho do pai. Olha só. Olha o texto, gente. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava como, gente? Estava morto e reviveu, tinha o que? Se perdido e foi achado. Olha como já começa o texto, as coisas sendo citadas aqui. Querido, faço uma pequena pausa. Bom dia, missionária Roseli, minha irmã.
aos meus queridos que já estão entrando, deixo aí meu bom dia, ao Bispo João Augusto Mata, todos vocês deixam meu bom dia. No final eu agradeço a todos vocês como de costume, claro, e ainda deixo meu abraço a todos vocês, ok? Gente, o texto bíblico que eu acabei de ler, Lucas 15, verso 25 ou 32, faz você pensar desta forma. Eu quero que você reflita comigo e tire o melhor proveito que vai ser hoje colocado à mesa nesse café com Deus. Já aconteceu, querido, já aconteceu alguma vez de você ter, sabe, se achado cheio de razão? Ixi, olha só. E de ter uma convicção que parece que é como uma muralha, e ninguém te dobra, ninguém faz você mudar, porque você está convicto que você está cheio da verdade, cheio de convicção no que você está colocando em pauta, o que você está dizendo, a quem você acha por direito dizer que você tem razão, que esta é a sua verdade, não tem quem mude. Pois bem, poxa, eu acredito que sim, né? Olha, ainda diz, eu tenho certeza absoluta do que estou dizendo. E por fim você acaba descobrindo que estava lá na frente, meu Deus, redondamente enganado em seu ponto de vista. Para pensar numa coisa dessa. Já aconteceu isso com você? Pois bem, esse texto do qual nós estamos hoje, mergulhando na palavra e ao nosso café com Deus, esse texto que acabamos de ler conta a história de um homem que passou por essa experiência. Sim, ele se achava completamente cheio de razão e não estava justamente nos três aspectos que se sentia tão seguro de si. Ele estava na verdade redondamente enganado. Segundo o texto, nós vamos hoje pegar essas pérolas e vamos aqui melhorar nossa postura e condição de vida como um cristão, como um discípulo do Senhor Jesus. Jesus, por exemplo, ele conta essa história querendo que as pessoas que o ouviam se identificassem, na verdade, olha lá, com este homem, certo aos seus olhos, porém errado aos olhos do Pai Celestial. Muitas vezes se apegamos ao pródigo, mas aqui está o grande exemplo de quem faz parte de uma casa de oração, de quem exerce uma função dada por Deus como ministério, de alguém que é colocado como exemplo para que as pessoas possam segui-lo ou segui-la como uma ovelha guia. Enfim, aqui mostra a minha e a sua atitude quando nós estamos à frente ou temos diante de Deus uma incumbência. Portanto, querido, observe agora e procure identificar de fato o que Deus quer que você, nós, venha reconhecer com a história do certo homem que cometeu aqui, segundo o texto, 3 erros. Quantos erros ele cometeu? 3. No verso de número 30, você já começa a analisar que ele mesmo faz uma avaliação totalmente errada do seu irmão. No verso 30, observe como ele se dirigiu falando ao pai no verso 30. Mas quando volta para casa, esse teu filho se esbanjou dos teus bens com as prostitutas, mata os novilhos gordos para ele. Este irmão mais velho errou em julgar o seu irmão. Repare, queridos, que ele nem mais considera o próprio filho pródigo como seu irmão. Esse irmão mais velho errou de fato em julgar o seu irmão. E aí está a questão. Porque ele já aqui mostra que já não considerava nem o filho pródigo como seu próprio irmão. Pois falou dele dizendo, este teu filho, olha bem, este teu filho. Ele não conseguia ver o fim da experiência que o seu irmão havia tido. Seu irmão saiu de casa, abandonou o pai, mas agora arrependido, estava de volta e buscava o quê? Reconciliação. Pense nessa palavra, reconciliação. É fácil alguém reconhecer o seu erro? É fácil alguém caído
numa situação aonde muitos estão nesse dia caído, abandonado, buscando força para reconhecer o seu erro, buscando força para perdoar, voltar à origem, voltar no lugar. Porque a Bíblia fala, lembra-te de onde caíste. Eita, se a Bíblia está dizendo isso, significa que muita gente, ela se recusa não só lembrar, como retornar e muitas vezes reconciliar. Então não é tão simples, porque o texto, quando vai falar dele, ele primeiro, quando ele cai em si, e quando ele cai em si, ele reconhece: pequei contra Deus e contra o meu Pai. Aí o texto vai mostrando para nós, olha que coisa linda, mas ele insiste em considerar o irmão como um perdido, um rebelde, alguém sem conserto, um ingrato, que não merece perdão. O pai, porém, que ouvia, né, e via, melhor até pegar dessa forma a palavra, que via corretamente, discordando daquele filho mais velho, afirmou isto, que se lê no verso 32. Meu filho, ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. O que eu e você aprendemos nesse texto, querido, com isso? Deus, que é o nosso Pai, glória a Deus por isso, é cheio de misericórdia. Alguém pode ter errado com você, comigo, com todos nós, porque isso acontece, não tem como eu falar que não. Já erraram comigo, já errei com as pessoas. Talvez você nunca errou com ninguém. Talvez nunca ninguém errou com você. Talvez esse texto, essa palavra hoje, simplesmente para você ouvir. Mas para mim não. Para mim não é simplesmente ouvir. Porque não só erraram, e muitas vezes erraram, e ainda continua até errando. Eu também, gente, não vou colocar aqui a mãozinha e vai aparecer uma argolinha. Eu erro. Como ser humano, é claro que em algum momento eu posso errar numa forma de agir, numa forma de falar, ou mesmo de uma forma de também nem falar. Entende? Então errei. Agora a questão é, vou continuar errando? Não. Se você errou, eu errei, nós erramos, aí que está a questão. Continuaremos errando? Vamos continuar nesse caminho do erro? Jamais. E aí vem o quê? Arrependimento. Aí você volta ao ponto que você errou e fala: ó, daqui em diante, eu reconheço que eu errei aqui, mas eu não vou errar mais não. Não. Nesse caminho eu não entro mais. Então, aí que está a questão aqui, gente. Ele, segundo a palavra, estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E aí vem a lição que eu quero transmitir para você, para que você entenda que Deus é o nosso Pai e é cheio de misericórdia. Mesmo se alguém tem errado com você e pode lhe ter dito ou feito algo de muito mal, mas quando Deus resolve abraçar, aleluia, quando Deus resolve abraçar, resolve receber de volta em seus braços aquele que errou, nós não devemos fechar o nosso coração para esta pessoa. Por que você fechou esse coração? Se você é um discípulo do Senhor Jesus, se você aceitou esta palavra, o fruto do Espírito nos leva a ser igual a Jesus. Aí a pergunta é, se você segue Jesus, ele faria o mesmo? Ele teria essa mesma atitude? Pensa um pouquinho, vamos refletir. É aí que está o segredo da gente viver uma vida de paz, de alegria. Oh, querido, o nosso bom pastor sempre vai nos querer levar as gramas, as relvas verdejantes, as águas tranquilas. Oh, meu Deus! Então, se você está seguindo esse verdadeiro pastor que é Jesus, já está um exemplo para você se libertar e viver uma vida de alegria nessa terra. E aí que está a questão que eu vou um pouquinho mais aprofundar com você. Gente, pode até ocorrer de alguém ficar chateado, olha só, com Deus, pode, como filho mais velho, com seu pai aqui, que nós estamos até colocando em pauta. Poxa, já viu isso?
Ah, Deus perdoa alguém, aí de repente acontece de algum irmão ficar triste, porque ele diz, poxa, aquilo ou outro, talvez algum sentimento, poxa, agora vou ter que aturar esse camarada, essa pessoa, aqui nesta casa de oração, aqui na igreja. Poxa Deus, podia ter perdoado o outro, o cicrano, resgatado o fulano, mas essa pessoa, não, eu vou ter que aturar agora. E aqui no grupo de louvor, na equipe de louvor, aqui no púlpito, aqui no ministério, aqui na porta, aqui sentado do meu lado, essa pessoa, poxa vida, não acredito. Não sei não, hein? Poxa Deus, o senhor poderia ter escolhido outra pessoa aí, né? Puxa, e aí você de repente murcha. Você perde alegria no seu rosto. E alguém pergunta, o que foi fulano? O que foi fulano? Nada não. Mas na verdade lá no seu coração o sentimento é que você ao ver esta pessoa, ao estar do lado dessa pessoa, ou de imaginar o nome, alguma coisa relacionada a essa pessoa, seu semblante muda, tristeza toma conta. Por quê? Porque lá dentro do seu coração, você está tendo a atitude do irmão do pródigo. Esta é a questão que a palavra está nos ensinando hoje. E hoje Deus nos dá a chance, sabe do quê? De nos livrar desse negócio aí, ó, que está no coração. Hoje é o dia de você entregar tudo nas mãos do Senhor. Entende agora? Porque esta passagem nos chama a atenção. É tão fácil falar, né, da volta do filho pródigo que se arrependeu. E de quem está lá dentro? Qual é a atitude que está sendo demonstrada aqui? Vamos lá, vamos avançar. Deus tem algo para mim, para você. Poxa, você, querido, vai errar gravemente se não aprender a distinguir o pecador perdido, é o que eu deixei aí para você, de um pecador remido. Jesus aqui deixou bem claro que a nós, filhos de Deus, cabe sempre e a todo momento, até a volta dele, perdoar como Deus Pai nos perdoa. E aí, qual vai ser a sua atitude hoje? Uau! Qual vai ser a sua escolha hoje? Uau, hein? Eu já fiz a minha. Há muito tempo. Porque se eu não perdoo, eu mesmo não vou ser perdoado. E Deus Pai também não vai me perdoar. Então o caminho é, perdoe. Agora eu vou falar algo para você. Não é porque você vai perdoar que você vai selar todo relacionamento, não, você vai perdoar para que a pessoa viva e lute pela sua salvação e você também. Porque agora você já sabe com quem você está lidando. Respondido? Vamos perdoar, mas já sabemos com quem estamos lidando. Tá respondido? Vamos mergulhar. Aí agora vem a segunda questão. Falei da primeira, vem a segunda. No verso 28, eu estou em Lucas capítulo 15, tá? Do 25 ao 32, mas agora estou no verso 28 e 29. Aqui, querido, fazer uma avaliação errada do seu pai. E aí vem a questão. No verso 28 e 29, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos, tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar, não é nem com a família, não é com o pai, com a mamãe, não. Olha o que ele fala, para que eu possa aqui festejar com os meus amigos. Este teu irmão, né? Este irmão, melhor dizendo, ou como eu falei, este teu filho, este irmão errou aqui novamente. E o texto vai dizer o seguinte, cara, olha essa coisa interessante. Esse erro tem acontecido, está acontecendo, poucos se dão conta. Este irmão errou novamente. Por quê, querido? Porque você vai lembrar do que eu vou falar. A palavra aqui você vai lembrar. Agora, ao murmurar, te lembra alguma coisa? Então ele nem considera mais
como o próprio irmão dizendo, esse teu filho. E agora o irmão, porque não cita o nome deles, por isso que eu tenho que saber como colocar, para você saber que agora eu estou falando daquele que se colocou numa posição que jamais quis aceitar. Poxa vida, não aceito, é rebelde, pegou tudo, foi lá. Então eu estou falando deste irmão. Então quando eu falo pródigo, você vai lembrar do pródigo. Quando falar do irmão, você vai lembrar do irmão do pródigo, ok? Então esse irmão aqui errou novamente. Por quê? A palavrinha que mais acontece até hoje, ao murmurar contra seu pai. Ele reclamava, gente, de ser algo, sabe, de um tratamento desigual. Sentia, sabe como? Sentia-se injustiçado. Claro, gente, que o pai respondeu, mostrando a verdade para ele, como está no versículo 31. Porque ele responde, filho, tu tá sempre comigo. Sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Poxa, meu filho, olha só como que é interessante. Você sempre está comigo e tudo que tem é seu. Murmuração. Murmuração, o que mais tem acontecido? Quantos, sem você imaginar, que no segundo culto, como eu sempre falo, porque no primeiro parece que está todo mundo ali, com o mesmo coração, buscando a Deus, adorando a Deus, falando das coisas em relação ao nosso Deus, como tu és lindo, como tu és maravilhoso, glória a Deus, aleluia, estou aqui, Senhor, peço ao Senhor que sonde o meu coração, aquele culto maravilhoso, mas quando acaba o culto, começa o segundo culto, e nesse segundo culto é aí que vem o perigo, porque no segundo culto, vem a murmuração. Aí eu te pergunto, você sabe o que é isto? Esse segundo culto que eu estou falando, pois eu vou te falar. A Bíblia, quem? A Bíblia, a palavra. Sim, essa palavra aqui, ó, que é a maior autoridade, sempre será a maior autoridade, deixará de ser, pense agora, o Espírito Santo vai embora, leva a sua igreja, a noiva, ela se encontra com Jesus e o Espírito Santo, ele não dará mais a ninguém o que ele dá a mim e a você hoje, sempre nos levando à verdade e nos dando a entender a palavra rema que vem da parte de Deus. Aí já era. Aí se torna meramente, simplesmente um livro, como um jornal, como uma revista, e não vai ser nem se igualado uma autoajuda. Mas aqui, você sabe o que é isso? A Bíblia, no Velho Testamento, fala de como os judeus murmuraram contra Deus no deserto, duvidando se ele estaria mesmo presente e se ele cumpriria as suas promessas. A Bíblia também ainda nos alerta o fato, meu querido, de que corremos o risco de murmurarmos contra Deus, corremos o risco de cometer o mesmo erro daquele filho mais velho. Será o caso de alguém que hoje está me ouvindo, de alguém até mesmo que após eu terminar a live vai me ouvir? Será que esse não é o seu caso? Será que a questão é que em vez de você louvar, agradecer, orar, interceder pela mudança do irmão, da irmã, agora vou mais pesado, do pastor, do líder, até de mim mesmo, ou eu, talvez algum que entre não me conhece. Claro que você não tem um conhecimento pessoal, querendo ou não, eu só quero te dizer algo a você. No momento que eu me coloco para falar da palavra de Deus, agarre-se na palavra de Deus. Se a minha pessoa não lhe transmite muitas vezes aquela boa aparência, o bom carisma, o bom orador, o bom pregador, se atente na palavra, mergulhe na palavra, porque é daí que vem a fonte de vida, daí que vem a mudança no seu caráter. Porém, querida de Deus, servo de Deus, eu estou dizendo que muitas pessoas têm ainda o comportamento do filho, melhor dizendo, do irmão, do filho pródigo,
E aí surge muitas vezes o que é barreira para Deus agir, trabalhar, porque toda murmuração segundo a palavra, eu vou um pouquinho mais longe, é considerado como feitiçaria. Desculpa eu falar, às vezes tem muito mais feiticeiro dentro da casa de oração do que alguém que se diz ser servo e discípulo do Senhor Jesus. Como? Porque não passa de um murmurador. Para ele ou para ela nada tá bom, nada presta. O pastor tá com a roupa feia. Pastor agora colocou um óculos, ficou ridículo. Pastor cortou o cabelo, ficou pior ainda. A esposa do pastor, a líder, a dirigente, o porteiro, o presbítero, o apóstolo, enfim, nunca tá bom. E que tipo de pessoa é essa aí? Servo de Deus? Discípulo do Senhor? Então a gente tem que olhar com os olhos de Deus. Nós temos que nos agarrar no fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, pelo amor daquele que criou os céus e a terra, vai lá e toma posse e deixa Deus agir, transformar o teu coração. Tem algo no teu coração, no meu, no nosso, que tem que ser transformado, querido, senão a gente nunca vai estar na posição do... Olha o que eu vou falar do filho pródigo. A gente não cai em si. Nunca vai ter de fato um verdadeiro arrependimento e nunca de fato vamos conquistar o perdão liberado na cruz por mim e por você. Ok? Vamos mergulhar. Então no segundo ponto, já eu entro no terceiro. Aleluia. Então, querido, olha só. Achar que Deus não é justo. O que está tratando com desigualdade. Deus não faz de fato acepção de pessoas. Todos nós somos amados. Todos somos de fato queridos. A questão é que Deus é misericordioso e o nosso coração, ainda o cardia, no grego coração, é duro. Por isso que eu falei, Deus vai trabalhar no seu, no meu, no nosso coração. A questão é, você aceita? Eu aceito Jesus. E digo amém. Agora não sei você. Terceiro ponto para nós terminar, para não ser tão extenso o nosso café com Deus. Olha só. Fazer, de fato, querido, uma avaliação errada de si mesmo. O verso 29, eu estou em Lucas 15, para quem está chegando agora. Lucas 15, do verso 25 ao 32, estou no verso 29. O verso 29 diz o seguinte: há tantos anos te sirvo. Ouça, eu estou tantos anos aqui nesta igreja, nesta casa de oração. Pois é, há tantos anos te sirvo sem transgredir uma ordem tua. Este teu irmão, ou melhor dizendo, né, em relação ao filho pródigo, este irmão mais velho, até parece gêmeo daquele fariseu. Olha onde eu vou com você. Daquele fariseu da parábola contada por Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 18. Depois você corre lá, 18, 9 ao 14. Que dizia: graças a Deus, não sou como aquele publicano. Lembrou? Eita, até enfatizei para você lembrar aí. Ele se julgava perfeito, sem erros. E este falso senso de justiça própria, gente, é terrivelmente danoso para o indivíduo infalível, perfeito e justo. Sim, nenhum de nós o é. Por isso eu quero te chamar a atenção agora ao terceiro erro do homem, que é considerado o homem, o irmão do filho pródigo que ficou, que tinha tudo, que estava tudo à sua disposição. Pense comigo agora. E eu quero agora falar. O terceiro erro deste homem, que julgava certo, foi o de dispensar a humildade. Te lembra de alguma coisa? Gente, a soberba é a avenida para todo tipo de desastre. Pega essa, ok? Não se deixe dominar por esse sentimento. Você tem que observar, e se não observou, eu digo de novo, você já observou
que os grandes, as pessoas que se consideram grandes, as pessoas que estão no patamar de um grande holofote, oh, pois bem, que os grandes homens de fato foram humildes, são humildes, mas eu vou mostrar para você uma questão que hoje a gente tem que parar de olhar para quem diz ser, para quem está nessa posição e voltar-se, porque a gente faz tudo errado, querido. Desculpa o que eu vou falar. Se eu for olhar para algumas pessoas na mídia que se dizem ser, estão dizendo que são, e eles que vão cair na balança de Deus, não entra aqui no mérito de se é ou não é, mas eu volto para a Bíblia. Agora na Bíblia, os grandes homens, vamos para a Bíblia então. Porque aí senão eu vou fazer você olhar para isso aí, vai dar problema. Mas se eu fazer você olhar para a Bíblia, dá tudo certo. Na Bíblia, os grandes homens de Deus foram todos humildes? É aqui que você vai descobrir. Não é lá não. É aqui que você tem que buscar, descobrir. Os grandes homens de Deus aqui foram humildes? E aí só quem pode responder é quem lê a Bíblia. É quem é praticante da palavra. Olha bem o que eu vou te mostrar agora. Moisés, ok? Moisés. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, o verso de número 11, diz o seguinte: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Verso 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ou então, vou te lembrar outra pessoa, quem? Gideão, Jeremias, Pedro, olhando para a Bíblia. Gente, todos esses homens foram abençoados e serviram ao Senhor com poder e autoridade do céu. Porque antes de tudo, como que é? Porque antes de tudo, foram humildes. Você entendeu? Porque eu falei, não olhe para a situação do holofote, não, esquece dos holofotes, da luz brilhante, do nome que mais estão aí na mídia. Olhe para a Bíblia. Busque referência na palavra do Senhor. Tudo bem? Então eles foram humildes. Souberam reconhecer suas limitações diante de Deus. Portanto, para não cair, fecho dizendo em nome de Jesus, portanto, para não cair no erro do filho mais velho, lembre-se em nome de Jesus que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça em nome de Jesus aos humildes. Eu espero em Deus que vocês tenha entendido, está compreendendo a palavra tão direta para mim, para você e para todos nós que somos discípulos do Senhor Jesus. Estes foram os erros do homem que se julgava absolutamente certo. Que homem? O irmão do filho pródigo, que se achou, que na sua convicção estava totalmente certo e na de Deus totalmente errado. Ele fechou a cara para o seu irmão, negando que lhe o perdão. Ele murmurou contra o pai, achando-se alvo de injustiça. Ele dispensou a humildade, gente, achando-se que era muito perfeito e bom. E o pior de tudo, com esses erros, ele ficou privado, do que? Da própria festa. Quem sabe agora, neste dia, nesse momento, você cai em si, você começa a analisar o que lhe falta até o dia de hoje, é liberar de fato o perdão e aceitar aqueles a quem Deus escolheu, que faz parte da casa de oração, aqueles que infelizmente está afastado, que você mesmo pode estender a mão, mostrando o amor de Deus a essa pessoa. Hoje é o dia. Que Deus te abençoe. Que Deus quebre tudo o que aconteceu e traga de fato a vitória a você e a quem precisa de hoje daquele perdão, daquele abraço. Esteja, louve ao Deus de Israel, ao Senhor Jesus, porque hoje eu tenho certeza que Deus está buscando, que Deus está de braços abertos, querido, para receber e para que haja festa no céu. Por quê? Porque o texto é claro. O texto mostra
que quando alguém se arrepende, quando alguém libera o perdão, há festa no céu. Então que haja festa no céu nesse dia. Olha aí, o meu abraço a todos vocês, o meu bom dia. Oh, que o Senhor venha te abençoar neste dia em todos os seus projetos e caminhos. Ai, que o Senhor te guarde. Sabemos o que está acontecendo. Vamos vigiar, vamos estar debaixo da mão potente do Senhor, nos resguardando, adorando, louvando, bendizendo ao Senhor, tá bem? Bom dia, graça e paz, que o Senhor te abençoe, que você possa, se assim puder, à tarde eu aviso se eu vou entrar depois das 15, ou se eu vou entrar com o Você Sabia, que é a segunda live, um pouco mais tarde da noite. Tudo bem? Te aguardo, não deixe de compartilhar. Muitos precisam ouvir isso. Porque através dessa palavra, libertação, cura e salvação há de acontecer a todos aqueles que de bom grado receber a palavra. Amém? Quem vos fala, para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou ministro da palavra. Deus tem me dado a sua igreja com ministério apostólico. Quer entender? Efésios capítulo 4, verso 11 e o verso 12 é a resposta, porque eu falo que Deus tem me dado a sua igreja com ministério apostólico. Amém, queridos? Então Deus te abençoe. Eu falo de Osasco e eu creio que muitos que estão aí estão em outras cidades e você pode deixar o seu pedido de oração. Vamos orar. Oh, com certeza. Você que voltou, que se arrependeu, pode dizer aí amém, pode se manifestar, porque todos nós como igreja vamos fazer festa, vamos glorificar, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Fique com Deus, amém? Que Deus possa, em nome de Jesus, te usar com a autoridade do céu. Aleluia, shalom, bom dia.